Bom dia, pessoal. Bom dia, Keila. Bom dia, Ana. Ana, eu tô aguardando a Keila. Aguardar a Keila entrar também pra gente começar a conversar. Entrei. Bom dia, Keila. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô vendo. E aqui? Tá aqui também, tá tudo certo. A gente tá escutando tudo certinho também. Ótimo. Keila, vamos esperar o pessoal aí começar a entrar um pouquinho, o pessoal ver, acessar a live, né? E daí a gente já vai Uhum. começar a conversar. Eu acho Tô que nesse tentando meio porque eu não tempo. tô na minha cozinha. Eu tô aqui, eu tô na minha, né? Uhum. A gente vai aproveitar essa primeira live para a gente realmente mais conversar sobre cozinha mesmo, do que a gente Uhum. fazer alguma coisa na cozinha, né? Sim. A gente sabe que a cozinha é uma área que é muito prática, a prática é a alma do negócio, mas eu acho que é importante Uhum. também a gente conversar algumas coisas sobre a cozinha, né? Como cozinhar, como entender, né? Então Uhum. vamos aproveitar essa primeira live nossa para o pessoal te conhecer, conhecer quem te conhece, me conhecer também, e a gente Uhum. ter uma conversa sobre cozinha, né? Eu gostaria que Beleza. você falasse um pouco de você, né? Uhum. Para o pessoal meus amigos aqui que estão assistindo, te conhecer, e Uhum. depois eu falo um pouquinho de mim. Se você puder falar um pouquinho de você agora. Tá bom. Então, hoje a gente entrou aí. Então, eu sou nutricionista, né? Eu me formei em 2005 em nutrição. Eu sou especialista em fisiologia humana, né? Os meus primeiros trabalhos foi na área de suplementação alimentar, onde a gente trabalhava com a parte de tipos de gorduras, né? A parte de suplementação. Sim. Após, né, durante esse processo, né, de estar fazendo o projeto, trabalhando com a parte de pesquisa, né, na Universidade Estadual de Maringá, eu fui convidada, né, a fazer uma banca no curso de gastronomia. E de lá o bichinho da gastronomia foi picado, né? Estou até hoje trabalhando com as duas áreas em conjunto, né? Que é a parte da nutrição e a parte da gastronomia. Eu fiz também mestrado em engenharia ambiental, né? Que é a parte que eu associo hoje em dia com a cozinha, que é a parte de aproveitamento, reaproveitamento, a parte de conservar bem os alimentos, né, para a gente ter o mínimo de desperdício possível. Ainda mais no momento que a gente está tendo hoje, né? Jogar uma comida no lixo é quase uma dor no coração, né? Então, saber É como muito errado, né? conservar, como armazenar, se planejar, acaba se tornando um elo só, né? Porque se eu Sim, sim. conservar bem, se eu me planejar, eu consigo fazer uma alimentação mais adequada, né? Porque Correto. o que eu vi, né, recentemente, eu tenho visto uma desorganização em relação à rotina, e essa desorganização tem levado as pessoas a comerem pior ainda. Não é Pior, falta de hein? tempo agora, né? É falta de Não. planejamento. Né, e é legal entender essa tua parte de pesquisa sobre alimentação também, né, parte de gastronomia, para a gente entender que mesmo sendo uma função rotineira de todo mundo, né, todo mundo cozinha, todo mundo deveria cozinhar, né, tem uma certa ciência que pode ser aplicada nessa área, né. Para o pessoal que te segue, meu nome é Flávio Garcia, eu também sou nutricionista, mas me formei recentemente, e estou há quase 20 anos já trabalhando na área de educação física, né? A cozinha, para mim, veio pelos meus sogros, principalmente, meu sogro e minha sogra. Meu sogro cozinha muito, minha sogra gosta que cozinhe para ela, mas ela cozinha bem também. E a gente acabou pegando gosto pela cozinha também, né? Então, assim, eu sou cozinheiro amador, né? Mas todo final de semana, todo tempo, a gente está na cozinha brincando
e aproveitando essa habilidade que eu fui desenvolvendo, né? Então, para Uhum. conversar contigo é um prazer para mim, foi minha professora, né? Então, eu te conheci principalmente na faculdade e me chamou muita atenção porque, meu, eu tive uma visão da cozinha que eu não tinha, parte profissional, né? Aquela questão de organização mesmo, de planilha, de ordem, de fluxo de produção, tudo isso foi muito, muito fascinante de aprender. E a parte Uhum. prática, né? Comer, a gente, todo mundo gosta e todo mundo adora, né? Comer uma comida boa, Uma comer a coisa, comida de casa. uma coisa engraçada que eu escuto sempre é que, se eu gosto de comer, eu falei, jura, todo mundo gosta, Né? né? Acho que todo mundo gosta de comer. Né? Então, comer bem é imprescindível, né? Não tem o que Mas é uma discutir, da, né? na minha live anterior que eu fiz com a Gislene, a gente comentando sobre comportamento, né? E dos pontos que ela falou é que, assim, comer também é comportamento, né? Então, como a gente come, como a gente se comporta, como a comida, a importância que a comida tem no nosso dia a dia, no nosso convívio, como que isso pode nos afetar para o bem e como isso pode nos afetar para o mal também, né? A questão de descontrole alimentar, de comer só o que gosta, tudo isso está influenciando muito na saúde das pessoas e muito no que a gente atua como nutricionista, né? Eu sei que você, na tua clínica, na Espaço Up também, você atende um pessoal já em estado de obesidade um pouco mais avançado, né? Que é um pouco a tua especialidade também, que é uma área que trazer um novo relacionamento dessa pessoa com a comida, como que isso é importante. Aí dessa parte de nutrição, eu gostaria que você falasse um pouquinho, que eu acho bem interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam que o obeso mesmo, muito peso, ele é meio que um caso perdido, né? Então, como que essas pessoas conseguem voltar para um estado de saúde bacana e qual que é o processo que você tem usado nisso aí? Então, sabe, o que eu enxergo muito quando chega um paciente que tem um estado aqui de obesidade, né, e essa relação com o alimento que está um pouco perdida, o que eu enxergo? O medo de comer. Eu enxergo um medo tão grande que ele tem, assim, o alimento para ele se torna um grande inimigo. Então, ao Sim, mesmo tempo que ele sente aquele conforto, né, que a comida é palatável, que ela é prazerosa, ao mesmo tempo ele tem raiva, porque ele comeu de novo, ele continuou naquele estado que ele não faz bem, então começa gerando um ciclo. Então, o mais importante em fazer com esse paciente é ele resgatar o prazer de comer. Porque é uhum. o que eu sempre falo, em episódios de compulsão alimentar, né, em episódios assim de grande consumo de alimentos, você não sente o prazer de comer, né? Você às vezes nem enxerga o que tanto você come. Então, o mais importante é enxergar realmente o alimento, ter o prazer de cozinhar, o prazer de conhecer um tempero novo, né? O prazer de montar um prato, né? De pesar, de montar, de visualizar, que isso tem perdido-se muito em relação à cozinha, o ganho de Sim. peso, alimentação e nutrição. Então, fazer, né? Eu faço muito que os meus pacientes, amigos, alunos, eu falo muito sobre isso, que a gente tem que se voltar para a cozinha, né? Como eu estava dizendo, nessa quarentena, você vê muita gente não foi para a cozinha porque suja a louça, por preguiça, né? Não Assim, foi realmente cozinhar, né? Por quê? Porque não, você queria o mais fácil. Então, foi lá, aumentou o consumo de industrializados. Gente, iFood, né? Pedindo comida, né? O tempo todo, né? Então, eu tive pacientes aqui, né? Que até retomaram essa semana, que tiveram um aumento de quase 6 quilos durante a quarentena. é E bastante. foi por quê? De não cozinhar, de não se planejar, de não se organizar dentro de uma rotina, né? Então, esses são detalhes extremamente importantes quando a gente fala de cozinha e nutrição, que a gente precisa se voltar para a cozinha. Olhar o que tem dentro da geladeira, pensar no que vai realmente cozinhar, porque assim, não é pra gente, então por que não fazer o melhor, né? E buscar um tempero, buscar um preparo, né? É extremamente importante para você conseguir manter uma alimentação. Eu nem digo para emagrecimento, para hipertrofia, mas eu falo uma alimentação equilibrada.
A gente vai chegar nesses pontos também da cozinha para a dieta, da cozinha para o esporte, né? Mas eu acho Uhum. que você tocou num ponto que para mim é essencial da cozinha, né? A cozinha é um lugar de você estar, né? De a sua família estar, né? Então usar esse local, usar esse lugar como sempre é muito importante, né? Então, cozinhar em si, ela é uma habilidade, né? Ninguém nasce cozinhando. Diferente do que as pessoas pensam, eu acho que não existe o dom da cozinha, existe a pessoa que se interessa pela cozinha e vai desenvolvendo essa habilidade, vai desenvolvendo as técnicas, vai desenvolvendo o paladar para cada dia a cozinha ficar melhor, para cada dia o ato de cozinhar ser melhor. Né? Eu Então, falo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu só vou pedir licença para você um minutinho, que eu preciso fechar uma porta que está dando um eco aqui no meu ouvido. Aí eu já volto. Mas se você quiser começar aí falando, pode começar. então, eu falo essa questão de relação com a cozinha. Eu falo, eu tive os meus primeiros contatos com cozinha com os meus tios, com as minhas tias. Minha mãe, assim, cozinha muito bem, mas não gosta muito, ela até fala isso. Mas eu tenho tias que trabalham com a parte de alimentação. E eu comecei a gostar de cozinhar a partir do momento que eu enxerguei uma coisa, em servir os outros. Aquela Sim, sensaçãozinha de quando você faz algo, a outra pessoa prova e fala, aí você vira e brinca assim, é facinho, depois eu te ensino, né? Aquela questão assim, é muito legal. Eu falo assim, é uma sensação as 4 horas que eu maravilhosa de passei na cozinha você, não conta, né? né? As coisas mais gostosas que tem de dentro da cozinha é você, o ato de você servir. E algo assim, um pouco da minha história, resumidamente, cheguei ao nível de obesidade mórbida, né? Pesei 135 quilos. E a minha forma de tratar esse processo, além, é claro, de tratar muito aqui na minha cabeça, foi a questão de comer melhor, de ir realmente para a cozinha. Né? Aquela rotina corrida que nós temos, né? De faz 1000 coisas ao mesmo tempo, acaba impedindo, né, de você às vezes perder lá 1 hora, 1 hora e meia dentro da cozinha, né? Então eu Sim. cheguei e respirei, falei assim, Keila, o que que você pode fazer para você alinhar? Né? Como professor, a gente acaba meio descartando a parte física, né? Então a gente esquece, é Uhum. professor, não é nutricionista, né? Esquece. Então, como que você pode alinhar? E eu falo assim, que a minha salvação foi a cozinha. Né? Porque eu, a partir daquele momento que eu comecei a falar, tá, isso aqui faz mal para minha saúde, beleza, eu vou para a cozinha e vou acabar desenvolvendo algo que seja extremamente prazeroso, né, que o meu paladar goste, né, e que me faça bem para minha saúde. Então eu falo que a cozinha, ela me salvou de ter hábitos saudáveis, de melhorar tanto o meu aspecto de peso e assim por diante. Sim. E eu falo que é algo assim fantástico de você montar o teu prato, né, de você provar aquilo, de você conseguir fazer com essas refeições outras pessoas também gostem, né, e mostrar que a gente não precisa comer mal para ter um corpo saudável, um corpo talvez, né, um corpo mais torneado, né? Então eu Sim, sempre sim, quis não. deixar isso claro. A estética, ajuda a nossa autoestima sempre, não tem como, não é só uma questão de saúde, é uma questão de, aliás, é uma questão de saúde, a autoestima faz parte da nossa saúde, né? E bem, eu acho muito interessante esse teu relato na questão de eu quero continuar comendo bem, eu posso continuar comendo bem e eu posso continuar comendo e eu posso começar a comer melhor. Né? A gente Uhum. sabe que, o, que a comida palatável normalmente é fácil de você conseguir deixar uma comida gostosa se ela tem bastante gordura, se ela tem bastante açúcar, se ela tem bastante sal. O desafio tá, de aprender, de você melhorar suas técnicas de cozinha, é você conseguir trazer esse sabor, essa textura das comidas tradicionais, que são muito gordas, que são muito não tão nutricionalmente adequadas, né? Para uma culinária mais saudável, mas que não perca em sabor, né? Que a gente não perca o prazer em comer, o prazer em estar na mesa, o prazer de estar dividindo uma refeição, né?
Eu falo que Sim. eu brinco muito, teu marido também na área de educação física, né? Então a gente Uhum. sempre conviveu muito com atletas de fisiculturismo que comiam, né? Já estamos dando Horrores. bastante. Peito de frango cozido sem sal e arroz branco, né? Então, assim, Uhum. não tem quem consiga manter uma dieta baseada em uma comida Não. tão insossa. Eu falo nem eles, porque assim, eles passam por períodos. Depois eles acabam saindo da competição lascando um monte de tranqueira. Então eu falo, hoje em dia a visão mudou um pouco, é mais a questão de um equilíbrio, né? Nem tudo e nem nada. Né? Então a escolha de Exatamente. temperos, a escolha, que nem eu falo, gente, composição de alimento, né? Eu tenho que nem quando a gente fala da parte da nutrição, é algo que eu preciso ter na palma da minha mão, porque alimento é composição. Então, por exemplo, Sim, se eu tenho uma batata doce, né, e eu pego um feijão, a composição, né, são muito parecidas, por que não trocar? Né? Existem diversos tipos de tempero que não precisam usar sal. Né? Se eu for numa loja hoje de produtos naturais que tem tempero, eu tenho mais de 100 tipos de temperos. Né? Eu falo que sim. os meus favoritos, né? Páprica defumada, páprica picante, páprica doce, só de páprica. Né? Aí eu tenho lemon pepper, eu tenho canela, eu tenho é, cravo, cardamomo, coentro, eu tenho diversos tipos, né, que eu vou alterar a questão aromática. Porque quando a gente Sim. fala de sabor, eu estou falando da junção, né, do que as nossas papilas gustativas elas conseguem detectar, que é o sal, o açúcar, o doce, né, o sal, o doce, o Aham. azedo, o amargo, né, ele vai associar com que eu cheiro, né, com que eu tenha a percepção de percepção aromática. Então é assim que se forma o sabor do alimento. Então se eu quero, né, fazer um alimento que ele seja gostoso, eu vou ter que melhorar o cheiro dele. Não é só Sim. adicionando mais gordura, adicionando mais açúcar, adicionando mais sal, né? Mas sim ao melhorando a questão aromática. Até me veio uma questão aqui que eu sempre falo do arroz integral. O arroz integral, muitas pessoas não se adaptam a ele pelo fato que ele tem realmente, vou até brincar aqui, mas ele tem um cheirinho de celeiro, né? Ele não tem um cheiro tão agradável. Então, para eu Sim. alterar esse aroma, eu vou ter que alterar o método de cocção. Por isso que a gente vai chegando dentro da cozinha, né? Que nem, por exemplo, fazer um fundo de vegetais para cozinhar o arroz. Aí todo mundo chega, mas isso dá trabalho, mas isso é difícil, né? Que nem assim, um fundo de vegetais pode ser feito com resíduo. O que é resíduo? A casca da cebola, né? A casca da cenoura, né? Se eu pegar ali mais ou menos umas 100 graminhas desses vegetais, eu faço 2 litros de fundo que eu posso Sim. congelar. Né? Depois a gente pode até pensar em fazer um videozinho de como explicar como é que faz esse fundo. Mas a partir do Passa. momento que eu junto todos esses aromáticos para cozinhar um arroz, eu consigo alterar o aroma. Se eu altero o aroma, consequentemente eu altero o sabor. Então ele vai ficando mais palatável e mais prazeroso, né? Porque a gente for ver lá o prato, né? A pessoa vai lá, de nutricionista, aquela nutricionista, né? Coloca lá o frango grelhado, né? Aquela saladinha de alface, né? A saladinha de alface e o arroz integral. Aí você olha para aquilo, normalmente, não sei você, mas eu gosto de comer. Você também gosta, acho que todo mundo, né? Que eu falo, todo mundo Assim, gosta né? de comer. Aí você olha aquilo, você come assim, ó, né? Come pela obrigação de comer, né? Come pela obrigação de comer. E não é isso, comer é prazer, né? E não é porque ele é prazeroso que eu preciso lá fazer tudo com bacon, fazer tudo com manteiga, fazer tudo com leite condensado. Não é isso, né? Só de modificar a questão aromática, eu já melhoro assim 500% o prazer na hora de se alimentar. Então, tudo também é um cuidado. E uma questão até que eu vejo questão de prioridades também. Né? A gente, às vezes, Sim. a gente fala, não, porque eu quero comer melhor, não, porque eu quero fazer atividade física, só que para ele aquilo ali é um fardo, né? Não é a prioridade dele. Então, tudo acaba sendo um empecilho. Né? Tudo acaba sendo um empecilho, tudo, não, porque é difícil, não, porque demora, né? E aí eu sempre falo, já pensou em reservar 2 horas do seu dia para você preparar a sua alimentação da semana? A Né? semana, Tudo é uma né? questão de É o prioridade e planejamento, né? organização. É uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que a gente tem uma variedade muito grande de temperos, de várias coisas, né? A Ana, minha aluna, descobriu que não sabe cozinhar. Ela vai aprender, Ana, pode ficar tranquila.
E assim, essa questão aromática de vários temperos, de várias coisas, são experimentações, né? Você vai lá no mercado, escolhe um diferente, escolhe outro diferente, vai testando, vai vendo, e você vai descobrindo quais são os que você mais gosta, né? Esse planejamento de mercado, de como você planeja a semana, de como você cozinha, isso como que a gente consegue ajudar o pessoal que está vendo, como que a gente consegue planejar isso de forma mais eficiente e mais direta, né? Eu acho que as pessoas, eu também, isso daí a gente entra num outro assunto também que é cardápio, né? A gente Uhum, tem um cardápio sempre muito fechado, arroz, feijão, uma carne, uma salada, né? Ou arroz, feijão, alguma uhum. coisa e outra, uma carne e outra coisa. Como que a gente consegue melhorar o cardápio e como que a gente consegue programar esse cardápio melhor para a gente ter Uhum, essa maior variedade de alimentos e ter esse dia a dia facilitado. uhum. Eu sempre falo que, principalmente as grandes refeições, né? Almoço e jantar, ele deve ser, né, eu falo a maioria das pessoas, é claro que tem caso a caso, em ter um prato composto. O que que é um prato composto? Se eu pegar o prato, né, eu dividir ele em quatro, né? Eu pego um prato, divido ele em Uhum. quatro, como se fosse quatro porções. Então, eu vou visualizar. Cada item eu vou precisar preencher com um grupo alimentar, né? Então, um quarto do prato é a parte da proteína. Né? Então, a gente tem as proteínas, né, que tem N tipos, né? Tem carne vermelha, eu tenho a carne branca, eu tenho os tipos de cortes de frango, por exemplo, os tipos de cortes de carne, né? Então, isso vai ser ajustado com a quantidade de gordura e proteína necessária para cada pessoa. Então, a primeira coisa, escolher o tipo de proteína. Ah, mas eu sou vegetariano, sou ovo-lacto vegetariano. Mesma coisa, escolher qual é o tipo de proteína que eu vou escolher para minha alimentação diária. O importante é ter uma variedade. Então, por exemplo, eu ter 3 vezes por semana frango, carne vermelha no máximo, uma vez por semana, né? Colocar ali uma vez por semana o peixe, né? Tem a carne de porco magra também, que seria interessante. Escolher a proteína. A partir do momento que eu escolhi a proteína, é interessante eu ter o acompanhamento direto. Então, eu tenho o prato composto com proteína e eu vou ter o carboidrato. Esse carboidrato eu vou associar com o complemento. Então, eu vou estar usando lá o frango. Frango fica bom com o quê? Frango fica bom com tanta coisa, mas vamos lá. Frango é bom com o quê? Então, eu posso lá ajustar. Frango fica bom com abóbora cabotiá. Né? Vamos falar já de uma coisinha diferente. Aí, essa abóbora cabotiá, eu posso fazer de quantas formas? Gente, eu consigo fazer ela assada, eu consigo fazer refogada, eu consigo fazer cozida, né? E eu tenho ali a minha abóbora cabotiá. Então, eu já vou associar. Eu fiz o frango assado, grelhado, cozido, né? E vou associar o complemento direto. Aí eu tenho proteína, um tipo de carboidrato, onde o carboidrato tem até 10% ali, né? Eu poderia Sim. colocar, dependendo do tipo de pessoa, um carboidrato como arroz, como batata doce, né? Outros tipos. Aí tem mais dois outros itens. Como que eu associo? Um deles, salada crua. Então, eu tenho ali folhas, uma beterraba ralada, uma cenoura ralada, então os vegetais crus. Que daí a gente pode entrar um dia e falar sobre cozinha crudivorista, né? O precursor da Ah, cozinha poderia. crudivorista. Por que que eu tenho que ter uma parte do prato de alimentos crus? A outra de alimentos cozidos. Então, ali eu posso colocar, dependendo, eu posso colocar um grão de bico, eu posso fazer uma salada de vegetais com lentilha, né? Uhum. Associar a parte dos vegetais cozidos junto com uma parte de leguminosas. Um feijão cozido com quiabo, né? Aí a gente já começa a viajar um pouquinho, né? Ah, Foge um sim. pouquinho de cardápio. Né? Porque o povo A às gente vezes fala assim, nossa, tem. eu vou fazer dieta, mas eu vou comer só frango com batata doce e salada de alface, né? E uma cenoura ralada? Não, eu consigo fazer uma variação gigante na hora de montar um prato composto, que seria um prato mais equilibrado possível na hora de fazer as escolhas de uma refeição, de uma grande refeição. Para praticamente É, todas as pessoas, só vai alterar a quantidade. exatamente. Eu acho interessante que você falou da variedade, que as pessoas têm ainda um paladar um pouco infantil, né? Eles gostam de três, quatro tipos de alimentos e eles não buscam variar, né? Isso, para na hora de montar a dieta, na hora de montar o cardápio da pessoa, realmente
é uma dificuldade. E outra coisa que eu acho que eu gostaria depois para a gente fazer uma outra live que você tocou na alimentação crua, né? É explorar o reino vegetal mesmo, né? Não sou vegetariano, gosto muito de carne e tal, mas eu acho que assim, os vegetais eles estão sendo pouco aproveitados na nossa dieta em geral, né? E também nas formas de cocção também. Então, Uhum. essa busca por variedade de cardápios, variedade de sabores, vai ser essencial para você conseguir todos os nutrientes que a gente precisa para uma dieta saudável, né? O que você falou Uhum. dessa variedade, de que cada tipo de alimento tem uma composição bioquímica diferente, é essencial para a gente conseguir ter uma dieta adequada. E dependendo do tipo de trabalho que a pessoa faz, do tipo de esforço que ela faz, ela tem que ter essa adequação ajustada para cada um. Quanto maior Uhum. o paladar dessa pessoa, quanto mais ela tiver um paladar aberto a mudanças e aberto a experimentar coisas novas e a inserir alimentos novos na dieta, mais fácil atingir esse objetivo, né? Eu falo que a gente tem que sair provando tudo por aí e cheirando. Cuidado, mas cheirando, né? Porque a gente vai formando uma memória, tanto olfativa quanto gustativa, né? A gente vai formando Sim. essa memória. Eu falo assim, eu não acredito que você fala que você não gosta de um determinado alimento. Por quê? Porque tem tantas formas de fazer aquele alimento que ele pode mudar totalmente em sabor, em textura, né? Em tudo. Então, assim, é muito relativo falar, eu não como beterraba, né? Porque minha mãe, quando era infância, falou que eu tinha anemia, então eu não como beterraba. Mas beterraba tem tantas formas de você utilizar ela, até ela liofilizada, né? Para utilizar como questão de aromatizar, para usar como colorífero natural. Então, não Uhum. tem como você dizer, né, que você não goste de algo, até o momento que você provou ele de inúmeras formas. Tá? É claro que a gente não vai entrar naquele aspecto, tem gente que tem até pânico de consumir alguns tipos de alimentos. Mas eu falo assim, você tem que ter a abertura para provar, né? Para conhecer. Bacana. Né? Que eu falo assim, a minha experiência foi com cebola. Eu não comia cebola. Isso antes de entrar na gastronomia, tá, gente? Eu não comia cebola. Tinha um pavor de cebola. Mas a minha relação com cebola era cebola crua. Depois que eu Sim. comia ela assada na churrasqueira com limão, sal e um pouquinho E de limão, azeite? sal e azeite, acabou. Hoje eu como cebola de qualquer jeito. Então, essa Ah, que questão legal. realmente de escolher outras formas de fazer aquele alimento. Né? Testar, né? Ir realmente para a cozinha, grelhar, associar, ir numa loja de produtos naturais, comprar temperos variados. Compra pelo menos 3 tipos. Vai lá, compra uma páprica, compra uma pimentinha, né? E vai testando aos poucos, né? Que isso vai fazer uma diferença muito grande no prazer na hora de se alimentar. Olha lá. Ali em cima do meu fogão tem os meus temperinhos ali. E daí eu É sempre isso aí. deixo eles em cada um em um potinho, né? Aí fica mais Uhum. tranquilo da gente ir utilizando. Keila, eu acho que essa Fala. parte de entender que a alimentação tem que ser variada, tudo, eu acho que está bem claro, né? Agora vamos para uma parte um pouco mais prática da história. Eu não cozinho, nunca cozinhei, vai ser meu primeiro contato com a cozinha. O que que eu faço? Cuidado com a faca. Cuidado com a faca. Né? Cuidado com a faca. Mas o primeiro contato com a cozinha, ele começa, na verdade, não é você cozinhando. É você observando, tá? Então, a partir do momento que você quer entrar nesse mundo de cozinha, você tem que observar quem cozinha, tá? Realmente uma pessoa que goste de cozinhar. Por que eu falo isso? A primeira questão, quando a gente olha uma pessoa que cozinha, é a organização. Então, você já vai pegando aí, né? Vai observando, imaginando uma pessoa cozinhando. A organização, o que é a organização? É um pré-preparo. Então, por Uhum. exemplo, eu organizei o que eu vou fazer hoje, né? Eu vou fazer um arroz. Né? Primeira coisa, fazer um arroz. O que eu vou precisar para fazer esse arroz? Então, a primeira lição que você vê com quem cozinha é a separação desses ingredientes. Por quê? Eu vou colocar o arroz para refogar, meu Deus, eu tinha que ter colocado água quente. Não, eu tinha que ter feito isso. Não, é organizar, tá?
Então você olha, a pessoa que vai começar a fazer um arroz e ela cozinha, ela já coloca lá água para aquecer. Ela já cortou a cebola, ela já cortou o alho, né? Ela já separou o arroz, né? Ela já higienizou. Então ela deixou tudo preparado para, na hora que ela for começar a cozinhar, só passar pelas etapas. Então, o que eu diria? Quer começar? Primeiro, comece a observar. Segundo, comece a organizar a sua cozinha antes de preparar. Isso é uma coisa que eu vejo bem nos vídeos que você posta de cozinha, você organiza o mise en place. O que é o mise en place? Você separa todos os ingredientes já cortados, higienizados, para depois ir para a cozinha. Porque as pessoas se perdem muito, queimam, né? Assim, perdem o ponto, porque, meu Deus, eu precisava ter colocado outra coisa. Ela vai lá, pega, tem que preparar, tem que cortar, e acaba até desistindo dentro da cozinha, né? Então, para ser uma coisa tranquila, para ser uma coisa organizada, que cozinha tem que ter organização. Sem organização não existe cozinha, existe uma bagunça, né? Então, fazer o pré-preparo, né? Fazer e começar o passo a passo, não pular passo a passo. Até lembrei agora de um exemplo, que tem um livro que é da área da cozinha molecular, que ele fala que tem alguns físicos e bioquímicos que resolveram estudar a física e a química através da cozinha. E tinha uma receita que ele falava, por que eu não posso fazer um soufflé? Por que eu não posso colocar todos os ovos de uma vez? Né? Tem que colocar ovo por ovo, né? Aí ele falou, porque se eu colocar tudo de uma vez, não vai dar certo? Não, não vai dar certo. Né? A cozinha, ela tem muita técnica, às vezes muito empírica, né? Daquela questão de, não pode abrir o forno, né? Porque não pode estar menstruada para cozinhar, né? Fazer bolo, né? Essas coisas empíricas. Mas muito dessas coisas empíricas tem fundamento científico. Então, a organização, né? O passo a passo, ele vai fazer total diferença para quem está começando a cozinhar. Por exemplo, fazer um feijão, né, é uma das coisas mais... Nossa, é difícil, né? Vou fazer um feijão é difícil. Mas primeiro, eu não vou pegar o saco de feijão, né? Vou lá colocar ele dentro da panela de pressão, colocar um monte de tempero, tampar e botar ele para cozinhar. Não, eu vou ter que fazer um pré-preparo, eu vou ter que conhecer o ingrediente, saber que ele precisa hidratar. E onde a gente começa aprendendo a fazer isso? Observando outras pessoas que cozinham. Então, isso é bem importante. A parte de informação, eu acho que a gente tem a internet, tem os livros, né? Tem a parte disso que você fala, seguir passo a passo, é seguir uma receita, né? Então, observar quem já faz, e se você está na dúvida, pega a receita e segue a receita. Né? O que você falou do soufflé, eu achei barato, porque a Maria Fernanda me deu um livro de cozinha francesa, né? E eu fui fazer um frango que tinha ali, e eu falei, nossa, era uma lista, mas era desse tamanho para preparar. Eu falei assim, cara, não é possível, né? Que eu vou ter que fazer tudo isso. Já está acostumado a fazer frango, taca ali, tá tudo pronto, né? Mas não, vou seguir tudo, vou seguir as orientações do livro, tudo certinho, para ver o que acontece. No meio do preparo, tirei um pedacinho para experimentar, o frango estava duro, estava sem sabor. Eu falei assim, nossa, não vai dar certo, né? Esses franceses estão tudo malucos. Mas lá, vamos continuar seguindo. Sei que assim, o preparo demorou 2 horas, mais ou menos. Foi o melhor frango que eu já fiz na minha vida e um dos melhores que eu já comi. Então, até brinco, eu falo para a Maria assim, meu, esses franceses, eles são muito bons mesmo, porque assim, eles desenvolveram as técnicas, desenvolveram a forma de preparar que realmente faz uma grande diferença. Então, falar para as pessoas que ela tem que observar, tem que ver quem está cozinhando, às vezes assusta um pouquinho, porque ela, mas eu não tenho ninguém que cozinha bem na minha casa, e agora, né? Mas assim, dá para você... YouTube. Tem YouTube, tem outras fontes de informação para você ir trabalhando, né? Mas eu achei excelente, né? Primeira coisa, ver o que você gosta. O mise en place, né? A preparação é muito bacana, porque você aproveita, você já vai imaginando os sabores se misturando, você já vai imaginando como cada ingrediente vai interagir com o outro, para onde você quer puxar a tua receita, você quer deixar ela mais intensa, mais suave, né? Você já vai sentindo isso. O cheiro, eu não comentei contigo ainda, mas o cheiro é excelente, porque a Maria também fica meio brava comigo, que eu cheiro tudo. Você quer saber o que é, antes de comer você cheira, vê como é que é a ideia, né? Forma-se a ideia na tua cabeça e depois você vai experimentar se aquilo realmente está de acordo. Depois que a gente fez isso,
fogão, faca, panela, o que você tem para dizer dos equipamentos, né? A gente sabe que você faz um trabalho também de assessoria para restaurantes, né? Uhum. E nesse trabalho envolve tudo, né? Desde a localização dos equipamentos dentro da cozinha, da forma que cada profissional vai ter que trabalhar para girar aquela cozinha, a disposição de mesas, pratos, talheres, apresentação do produto, tudo isso tem o teu dedo lá na consultoria, né? Tem a tua orientação. Uhum. Como que a gente consegue trazer um pouco disso para dentro de casa? Olha, eu já vou partir do pressuposto que o primeiro item é a organização. Então, se a gente for pensar, o que eu preciso para organizar o mise en place? Primeiro, eu vou ter que ter uma tábua de corte. Se a gente for observar dentro de um restaurante, eu preciso ter a tábua de corte para cada tipo de alimentos, para evitar, né, o processo, né, de contaminação cruzada. Na nossa casa, é importante ter pelo menos duas. Uma para corte de alimentos perecíveis, né, para os alimentos mais perecíveis e rico em atividade A, vamos dizer assim, carnes, peixes, a parte da proteína. E outro para vegetais e outros alimentos. Você pode até comprar duas coloridas, uma branca, né, que é mais fácil deixar em higienização e hipoclorito, né, que é a nossa famosa que boa, né, deixar em Sim. higienização, e outra, uma verde, para a gente separar para a parte de vegetais, frutas e assim por diante. Então, primeiro, uma tábua de corte e uma boa faca. A gente fala que quem está iniciando dentro da cozinha, a extensão dele é uma faca, né? Eu poderia colocar uma faca de 12 polegadas, 13 polegadas, uma faca do chefe, né? Não precisa comprar uma muito cara, né? Mas uma faca e um bom afiador, né? Uma faca do chefe e um bom afiador. Por quê? A faca ela precisa ser sempre afiada. Eu vou cortar um tomate, eu amasso o tomate, né? Eu já posso ver ali que eu estou começando a estragar o meu alimento através do corte. Então, eu preciso ter uma boa faca. A partir do momento que eu tenho uma boa faca, pode falar. Essa questão de afiar a faca, as pessoas têm um pouco de medo da faca ser muito afiada, né? Porque falam assim, Uhum. não, é muito afiada, eu me corto muito fácil. Mas não entende que é muito mais perigoso você ter uma faca não afiada, porque o trabalho para você fazer o corte, o trabalho para você conseguir picar aquele alimento, ele é muito maior e muito mais fora do seu controle do que quando você tem um equipamento bem afiadinho, uma faca funcionando muito bem. Uhum. Então, vamos lá. Né? Eu vou organizar o mise en place. Então, eu preciso da tábua de corte, uma boa faca, né? E alguns, eu falo assim, alguns potinhos, alguns ramecãs, né? Algo para separar esses ingredientes. Assim, às vezes, né, quando eu comecei, minha mãe fala, você suja muita cozinha, né? Faz muita coisa, muito preparo. Só que é importante, né, já fazer os cortes, pesar de acordo com a produção. Gente, olha, vocês podem ficar bravos comigo, mas balança. Quem não tem balança numa cozinha, não cozinha, tá? Não vem dessa, não, porque eu sou o ratatouille da vida, né? Vou lá fazendo as minhas mágicas. Não, não é isso. Não existe cozinha sem padrão. Então, isso é uma coisa muito importante. Principalmente confeitaria, né? Não, confeitaria nem se fala, né? Confeitaria até os ovos são pesados. Como assim? Sim, os ovos são pesados. Então é muito importante. Até a Regina sabe muito bem, né, Regina? Regina entrou aí. Confeitaria tem que ter, na verdade, toda a cozinha, ela tem que ter padrão. Para mim ter padrão, eu tenho que pesar esses alimentos. Então eu tenho que começar a organizar o meu mise en place através, né, em pesar esses alimentos. Organização. A partir do momento, eu preciso ter bons, vamos dizer assim, as nossas panelas, né? Ela vai fazer diferença de acordo com o nosso hábito, tá? E, por exemplo, eu tenho uma panela antiaderente, né? Uma panela funda para cocção para fazer fundo, né? Então vai depender da quantidade também de pessoas na sua casa, mas é Sim. sempre importante ter uma panela mais funda, como se fosse um caldeirãozinho, né? Importante. As panelas comuns, né? Uma média, uma grande. É claro, se a pessoa que tem mais de 6 pessoas na família, tem que ser panelas um pouco maiores, né? Uma caneca, né, para cocção, a gente já consegue fazer muita coisa. Né? Uma panela Bacana. antiaderente, então, são as minhas, eu falo assim, são as minhas favoritas. Porque como a gente sempre se desafia, né, que gordura é palatável.
Então, quanto mais gordura, Sim. mais gostoso. E se não tiver? Né? Se eu não precisar usar, né? Então, uma panela antiaderente é bem importante até para começar a reduzir esse tipo de gordura extra. Que a gente fala dentro da cozinha, até nos restaurantes, é utilizado muito a base de óleos vegetais. E Sim. excesso desses óleos vegetais, a gente sabe que não é tão saudável assim. Eu até brinco que eu falo que os restaurantes grill, né, são grelhados no óleo. Né? Então, não é tão saudável Não assim. é tão grelhados. Obviamente, a gente não precisa deixar tão brilhoso, né, os preparos das proteínas assim. Então, uma frigideira antiaderente para uma alimentação mais saudável seria interessante, né? Então, o início mais importante é ter uma faca, uma tábua de corte, um afiador, né, para manter uma faca boa, bem afiada. Para mim, no meu caso, uma panela antiaderente e coisas que eu não largo mão. Eu preciso muito dentro de uma cozinha, que eu trabalho muito com a parte de cozinha vegana, vegetariana, né, fazer massas, bolos, essas coisas assim. Um processador. Sim. Liquidificador uso, mas um processador, ele é, assim, fantástico. Que eu falo que eu consigo transformar coisas. Que nem o feijão, eu não preciso usar somente como feijão cozido, eu posso utilizar como uma base de massa. Né? Até esses dias eu fiz um brownie de abóbora cabotiá, né? Utilizando abóbora cabotiá, cacau, nibs, né? Então, Que eu falo assim, bacana. um processador eu acho bem importante ter. Aí a gente vai começando a criar, né? Tem o fouet, que facilita, né, o batedor de claras, né? Um fouet que facilita, né, o processo de dispersão. O que seria o processo de dispersão? Né, eu tenho uma base de amido, né? Amido de milho, maisena, que é o nome comercial, né? Eu Uhum. falo a farinha, para poder fazer a quebra e conseguir fazer com que esse alimento emulsione melhor, né? Que misture com a água, com a farinha, para poder espessar. Então, o mandolim, eu tô vendo ali o mandolim, né? O mandolim Sim, para a parte bem fininha, esse eu fiz né? questão de deixar Aí para a gente você vai, ver. como assim, a gente vai de acordo com o nível de habilidade, a gente vai aumentando tipos de De utensílios. É equipamentos. importante ter espátula, né? Espátulas Uhum. de silicone. Olha, vou ser bem sincera, eu amo madeira, né? Eu amo espátula de madeira, de bambu, né? Que os profissionais da área da vigilância sanitária não cozinham. Eu falo para que eles não cozinham. Porque Não, usar aquela de realmente é muito mais. polietileno não dá. Não dá, não dá, não dá. Aquele negócio derrete. Eu prefiro colocar minhas madeirinhas higienizadas, deixar no sol, secar Sim, direitinho, do que utilizar o plástico que derrete, né? porque Ainda mais em se ele for casa a gente pode. destemperado. Ok, deixa eu Ainda mais só se ele fazer for destemperado. uma pausa para responder duas perguntas que o pessoal estava falando ali de qual óleo que eu utilizo. O óleo de canola é mais saudável, cozinhar com manteiga é mais saudável. Óleos vegetais em geral, né, são óleos vegetais, cada um tem um ponto de fumaça, que é onde ele desnatura, que é essencial para saber quem vai cozinhar, né? Então o óleo subiu, ele já não tem as propriedades que ele tinha, né? A gente sabe que Uhum. o azeite de oliva é um óleo vegetal super bom, mas em certas temperaturas mais altas ele já perde todas as propriedades, né? Então Isso, a escolha do óleo depende da escolha da preparação, né? Eu acho que tem que ter um exatamente. pouquinho, pensar em que se você vai fazer uma fritura, por exemplo, a temperatura é muito alta, até o óleo de soja acaba sempre sendo uma escolha melhor do que o próprio azeite, né? Então, ter isso meio claro. Voltando desculpe te interromper, né? Mas voltando aos equipamentos, que nem você falou, existem equipamentos profissionais, né? Que é a questão da vigilância sanitária, de tudo, de higienização, de regras que são muito mais rígidas do que aquilo que você pode fazer na sua casa. Né? A gente tem que manter aí a higiene dos seus equipamentos. De madeira, tem que ficar bem claro que a madeira é porosa, então esses poros, se não forem bem sequinho, se não pegar um sol de vez em quando, aí acumula de bactérias e isso vai para a sua alimentação, pode fazer mal para a sua saúde. Né? Então, assim, Uhum. a higienização dos produtos é essencial. Até esses tempos atrás eu coloquei um videozinho meu lavando louça, né? Porque, meu, faz parte da cozinha, né? Organizar a Com cozinha, certeza. organizar a tua louça, ter o cuidado com os teus materiais. Eu sou ciumento com aquela faca que
mostrei, quase não gosto que ninguém use, porque eu posso que ela seja minha. Só. Então, ter esse cuidado com os materiais que você tem na cozinha é essencial para você sentir o prazer em cozinhar. Né? Eu pego o exemplo da bicicleta, né? Como professor de educação física. Vou comprar, todo mundo fala, vou comprar uma bicicleta para eu sair pedalando. Falo assim, então você vai lá e compra uma bicicleta boa. Né? Investe numa bicicleta bacana, que seja montada do seu tamanho, que funcione bem, tudo certinho, por quê? Você vai fazer uma atividade, se está com equipamento ruim, a atividade não vai ser boa. Né? Você está com uma bicicleta que ela é muito pesada, que ela não flui direito, que ela não anda bem, que ela faz barulho. Fazer um passeio de bicicleta pode ser o cenário mais lindo que for, não vai ser prazeroso. Né? Ao passo que se você tem um equipamento que funciona bem, que está tudo tranquilo, você aproveita mais o passeio, aproveita a paisagem, não se incomoda. E na cozinha eu vejo mais ou menos a mesma coisa. Né? Na hora que você vai comprar, que nem você falou, não precisam muitos equipamentos. Né? Mas escolha equipamentos que sejam bacanas. Né? Eu falo que a gente vai escolhendo. Eu, às vezes, quando eu vou cozinhar, eu tô cozinhando, eu falo, nossa, eu precisava de tal coisa agora. Aí eu já pego, já anoto, né, e já vou atrás para ter aquele equipamento. Aí vocês compram aquilo lá, nossa, esse aqui não é bom. Aí depois você troca e você vai. Às vezes você se surpreende com coisas bem baratas, que são extremamente boas, e coisas extremamente caras que estão lá empilhadas no seu... Né, eu falo na sua despensa que você não utiliza. Então, não tem a necessidade de ter equipamentos caros, né? Não tem a necessidade de você investir tanto, né, para ter uma cozinha funcional. O mais importante é meter a cara. O que é meter a cara? Eu vou cozinhar? Beleza, eu vou me organizar. Né? Vou separar um tempo e vou tentar. Né? Mas eu não tenho habilidade. Habilidade se tem com a prática. Que nem, por exemplo, hoje eu monto pratos, mas o primeiro prato que eu montei, Jeová, não quero nem lembrar daquilo. Né? Eu lembro assim, aquelas coisas assim, mas tudo são técnicas que você vai aprendendo, que você vai aprimorando, né? Você vai adquirindo a sua mistura de temperos. Até me lembrei de uma turminha, diga-se agora que você formou recentemente, tinha uma equipe que um dos meninos, ele falou que tinha a mistura de tempero dele, né? E ele não falava pra ninguém. E é realmente muito gostosa a mistura de tempero dele. E a gente fala, né, como que isso é gostoso, né? De você testar, escolher, né? Fazer ali aquele preparo, ver a transformação do alimento, que nem você disse que você fez o frango, você viu o processo, né? E na hora que você viu o resultado final, você falou, nossa, né? Então isso é muito prazeroso. Por isso que eu falo que a cozinha, ela é uma forma de salvar a alimentação, porque resgata o prazer, resgata aquela relação com o alimento. Quando a gente vai almoçar todos os dias no restaurante, a gente perde de sentir o cheiro do preparo, né? De ver ali o alho sofritando, né? A cebola, pelo menos para mim é um dos cheiros mais gostosos que existem, né? É sofritar aquela cebolinha, depois aquele alho, né? Na hora de fazer qualquer tipo de preparo, né? A gente sempre faz esse processo de caramelizar a cebola. E então a gente perde todo esse processo. Então, se a gente perde todo esse processo, a gente perde um pouco aquela questão assim, nossa, tá na hora da comida, aquele cheiro que a gente chegava antes na casa da avó e sentia aquele cheiro de pão, aquele cheiro disso, aquele cheiro daquilo. Então é muito importante resgatar, né, essa questão desses pré-preparos, essa questão desse cheiro, para, além de voltar-se para a cozinha, mas também o prazer em realmente comer. De não ser somente mais uma função do dia, né? Preciso comer, nossa, beleza, né? Vamos comer. Né? Nossa, peraí, liga lá no tal lugar, pede tal coisa. Não, esquenta aí, põe um miojo para cozinhar, que é rápido. Né? Então se perde muito o prazer, né? De realmente comer. E uma coisa que eu acho interessante dessa relação com o prazer de cozinhar, do processo inteiro, também é comer fora do automático, né? A gente entende que muitas pessoas que estão acima do peso, que sofrem com ganho de peso, tem essa questão do comer automático. Eu como assistindo TV, eu como qualquer coisa, em qualquer lugar, em pé, correndo, então qualquer coisa serve. Quando você passa a resgatar essa relação com a comida, relação com a cozinha, de uma forma mais íntima, né? Que a cozinha você é a tua mão na comida, né? Não tem você preparando.
isso torna também a alimentação voltada ao sabor, não voltada ao ato, à parte mecânica da alimentação, né? Eu acho Que nem que pode. hoje, me lembrei de uma cena que eu vi hoje cedo. Eu vindo hoje cedo aqui para a clínica, parei no semáforo e tinha uma moça do lado do carro e assim, né, visivelmente, a gente não quer assim falar, não, você julga as pessoas, não questão de julgar, tá? Mas assim, visivelmente estava bem acima do peso. E assim, ela parada no semáforo, ela tirou um saquinho sabe, de padaria, com Uhum. um sonho, né, de padaria. Aí eu falo assim, gente, é gostoso comer sonho? É, mas no trânsito, sabe? Qual que é o prazer de comer aquele sonho, aquela hora ali? Será que a relação ali do sabor, do alimento, ela está sendo adequada? Né? Então, eu vejo assim que as pessoas falam muito que gostam de comer, só que eu pergunto assim, será que o gostar de comer está fazendo com que você olhe o que você come? Né? Então eu vejo assim que muita gente não enxerga, ela não enxerga o que ela come. Sim, Por quê? Porque ela não prepara, porque ela não sente o cheiro, ela não vai comprar os ingredientes, ela não sabe escolher, né? Porque ela não perde esse tempo real, né, de enxergar o que ela está realmente colocando no seu prato. E essa questão de locais, de acordo com a vida moderna, até o modismo agora, né, dessa parte de ter ambientes unificados, né, cozinha, sala, tudo uhum. aberto, né? Então se perdeu-se um pouco do hábito, né, de sentar à mesa, né, de você Sim, montar um prato, de sentar à mesa, né, de colocar tipo assim, um ambiente bonito, agradável, né, como se ir num restaurante, né, da mesa posta, o prato montado, né? Então eu falo assim, muitas coisas se perderam, né, dessa questão e a pessoa continua falando, eu gosto de comer. Será que gosta realmente? Será que você come no olha realmente automático. para comer? Come no automático. Que, Keila, a gente teve algumas perguntas ali subindo nos comentários aqui. Uma falando sobre noções básicas de cozinha, tinha que ser ensinado para todo mundo, né? Com Se certeza. perdeu, como você mesma disse, esse tempo que as pessoas tinham pela vida moderna, né? Uhum. Das mães ensinarem os filhos, dos pais ensinarem os filhos, ou os avós, né? Tinha sempre uma relação da comida da avó com o neto, e isso acabou se perdendo realmente um pouco. E outra questão é a questão mercadológica, né? Como que a indústria alimentícia sempre oferece para a gente soluções práticas, 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 mas que realmente acaba perdendo um pouco dessa relação íntima com a comida, né? Íntima com a cozinha. Aí eu queria saber para você assim, como que a gente consegue conciliar esse dia a dia corrido com a praticidade da cozinha, quando que a gente tem que parar mesmo. Eu posso falar por mim, eu gosto de parar no final de semana, então pelo menos uma ou duas refeições eu gosto de cozinhar na cozinha, aqui em casa, fazer na minha cozinha. Eu acabo não cozinhando muito no dia a dia, mas no final dos finais de semana eu gosto. Então, como que você consegue enxergar essa relação entre a correria do dia a dia, que eu sei que você, principalmente você, tem uma vida extremamente corrida, e com o prazer de cozinhar e como comer bem, como que a gente leva isso girando um prato de cada vez, né? Então, primeira coisa, né? A gente está falando lá eu sempre gosto de tomar na parte da organização e disciplina. Então, se eu tenho para eu não cair nas tentações, na facilidade de ir lá, abrir um pacote, né, e comer, né? Eu acho não, o mais importante é planejamento. Então, por exemplo, sábado, domingo, os dias mais tranquilos, eu vou deixar preparado e eu posso deixar coisas congeladas, né? Então, por exemplo, eu posso, na verdade, congelar praticamente tudo. Só não posso congelar a folha, mas do resto eu consigo congelar. Mas independente, olhando lá no prato composto, eu posso deixar proteínas prontas para até 3 dias na geladeira. Então, eu posso deixar já o frango cozido, eu posso deixar a carne moída, né? Que ela é bem prática, até para aquecimento ela fica com sabor bacana. Carne moída, eu posso deixar o peixe nem tem necessidade de congelar, é muito rápido, né? O filezinho de peixe. Mas os outros constituintes, por exemplo, deixar os vegetais já cozidos,
né? A pré-cocção, branqueamento, né? Retirar o excesso de água e já porcionar congeladinho no freezer já facilita. Por quê? Ah, amanhã o que eu vou almoçar? Beleza, já tira lá do freezer, né, as suas porções, ainda mais quem moram sozinho, né? Tiram as porções, deixa descongelando, chegou em casa, você só faz um aquecimento. Pode pegar uma panela antiaderente, uma dica bem boa, tá? Você pega uma panela antiaderente, coloca todas as porções, né, o que precisa ser aquecido na mesma panela, porque eu não gosto de micro-ondas, vou ser bem sincero, não gosto. É porque ele resseca o alimento, né, por conta da película, então eu não gosto. Aí coloca esses alimentos na mesma panela, que precisa de aquecimento, coloca umas gotinhas só de água, né, e tampa, e deixa ele com o próprio vapor, fogo baixo, já fazer o aquecimento. Então, tudo é uma questão de organizar as porções. O que demora mais para cozinhar, né, os vegetais e a proteína, já deixa pronta para a semana. Dentro do dia a dia, eu não preciso comer um filé mignon todo dia, né, que tem que ser selado na hora. Eu vou para as partes mais práticas, né, frango, não gosto de frango em cubo, eu gosto de frango cozido também, né. Tem uma coisa que eu faço, que é meio... Eu e meu marido, a gente faz para semana, que a vida é meio punk. A gente coloca abóbora, eu amo abóbora cabotiá, eu tô na onda da abóbora cabotiá agora. Mas abóbora cabotiá, cenoura, abobrinha na panela de pressão, junto com... A gente coloca lá uns 2 quilos de peito de frango, né, já meio picado, meio quilo de abóbora cabotiá, mais uma cenoura, mais uma abobrinha picada. Aí a gente cozinha tudo junto, né, todos esses alimentos junto na panela de pressão, 15 minutos após pegar a pressão, e faz um purê de frango com vegetais. Então eu já deixo pronto, como eu falo assim, na geladeira a gente faz uma salada com tomate, pepino, repolho, né, para complementar. Então, assim, tudo é questão de você se organizar. Não é que todo dia, final de semana, eu gosto de cozinhar. Então, daí faz uma coisa diferente, com mais tempo. Mas até de acordo com a nutrição, o dia a dia tem que ter uma rotina maior. Então, a gente se organiza. Cozinha tudo junto, faz separadinho, deixa separadinho na porção. Isso vai de acordo também ao paladar e o hábito da pessoa também. Então, é se organizar. Porque se a gente for deixar para fazer tudo na hora, com a vida corrida, o que vai acontecer? Você vai cair na tentação. Aí, cair na tentação é o quê? Ir lá, abrir um pacotinho, né? Que é mais fácil, mais rápido, né? Mais palatável também. Ah, eu tenho 20 minutos para almoçar. Então, beleza, eu vou passar no Mac. Não, eu vou comer um chips. Então, vai para a parte mais prática. Então, é tudo uma questão de se organizar. E nem sempre, gente, que nem eu cozinho, eu vou montar um prato gourmet todo dia, né? Com finalzinho, com uma salsinha, né? Não faz sentido isso, né? No dia a dia, né? Se eu tiver um tempo, né? Final de semana, fazer algo mais elaborado, beleza, até para testar suas habilidades na cozinha. Mas dia a dia é praticidade. O que é praticidade? O que eu preciso no prato composto? Uma proteína, um bom carboidrato, né? Que ele pode vir dos vegetais até 10%, a gente fala de abóbora, cabotiá, batata doce, e assim por diante, e salada. Né? Quanto mais salada, até a gente fala na nutrição, quanto mais colorido, mais saudável vai ser o nosso prato. Eu só vou responder aqui rapidinho. Tá, pode falar. Perguntaram se congelar perde nutrientes. Não, pode congelar tranquilo, que não tem erro. Outra coisa, os vegetais para guardar na geladeira sempre com o mínimo de água possível, né? Tirar toda a água. Quanto mais seco a folha tiver, mais tempo ele vai durar lá e mais... eu falo que ninguém merece comer alface murcho, né? Assim, alface, a gente gosta e tal, não é a melhor coisa do mundo, e murcho, então, Deus livre, né? Então, assim, na hora de guardar, sempre secar bem os vegetais para eles poderem durar. Keila, a gente está quase no limite do tempo aqui. Já? Já. Não, desculpa, a gente está sim, estamos em 50, falta 1 minuto e meio aí para a gente poder fechar. Eu quero deixar essa live salva, né? Já te fazer o convite para a gente fazer outras lives de cozinha. Bora. E posso ser na minha conversar cozinha. mais. Na cozinha, né? Na cozinha. E daí fazer alguma coisa um pouco mais prática também. Agradecer de novo e você quer fechar alguma coisa do assunto de hoje, falar alguma coisa para a gente finalizar os assuntos da cozinha de hoje? Então, gente, uma coisa, vão para a cozinha, por favor. Vocês que são pais, vocês que são mães, né? Vão para a cozinha. Mas eu não sei cozinhar. Gente, qualquer coisinha, né? Tente manter aquele prazer para os seus filhos, né? Para os seus amigos, né? O prazer de cozinhar, né? Porque é somente assim que a gente vai conseguir realmente criar
um mundo limpo, um mundo seguro, um mundo mais saudável. Então, gente, vamos para a cozinha, né? Vamos cozinhar, vamos voltar a realmente resgatar o prazer de comer bem, né? Keila, muito obrigado. Conversa Acho, obrigada. fluiu. Adorei. Um abraço pro pessoal. Infelizmente, tem que encerrar